Do E. Mas é acho, são duas letrinhas aí que fizeram e algumas pessoas que acham casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso. Oi, tudo bem, pessoal? Como é que estão? Como é que estamos enfrentando mais uma semana aí de fechamento? Todo mundo nas suas casas, se cuidando. Quem precisa sair usando máscara, lavando bem as mãos. Eu sou a Adriane Azevedo e essas são as aulas online do Sindibancários. E como nós não podemos ter a oficina de teatro, que é a oficina que eu dou, estou aqui dando pequenas dicas e maneiras de se utilizar o que eu ensino nas oficinas de teatro desta forma online. Seja para fazer live, seja para você ter uma voz melhor, seja para saber como falar melhor, como se comportar diante das câmeras, tudo isso eu venho falando aqui nessas pequenas aulas online. Convido vocês, como sempre, para assistirem às outras aulas do Sindibancários. Nós temos ginástica, yoga, dança de salão, inglês. Todas as aulas são muito boas. Mas hoje eu vou falar aqui com vocês um pouco sobre a memória e a utilização do cérebro. Porque os atores, vocês sabem, a gente trabalha com a memória, a gente tem que decorar textos. E muitas vezes as pessoas me perguntam: ai, Adriane, como é que vocês decoram tudo aquilo? É claro que a gente não pega e lê a folha e decora. E existe todo um trabalho que o ator usa para decorar. São algumas técnicas e também nós também utilizamos algo que nos ajuda muito, que é a marcação cênica. Então a gente sabe, por exemplo, olha, quando eu for me encaminhar para aquele lado e sentar naquela cadeira, é aquele texto que eu vou falar. E esta junção da movimentação com a fala nos ajuda a decorar. Mas eu vou dar algumas dicas, algumas formas que a gente pode usar para melhorar a nossa memória e para melhorar nossa capacidade cerebral. Porque você sabe, com o tempo, a memória vai ficando cada vez pior, a gente não lembra mais, são muitas coisas e nosso HD não é assim tão... Ele é muito mais perfeito do que o HD de um computador, mas ele não tem como fazer um upgrade, a não ser com esses exercícios e esse trabalho, que eu vou mais ou menos dar umas dicas aqui para vocês. Mas nós vamos começar só com um trabalhinho de olhos, para quem tem algum problema como eu tenho miopia, astigmatismo, é sempre bom exercitar um pouco os olhos também. Então, para a gente usar os olhos também como exercício e para a gente dar uma começada um pouco prática nessa aulinha de hoje. Então, abra bem os olhos e feche. Abra bem os olhos e feche. Abra bem os olhos e feche. Faça isso algumas vezes e repare na diferença. Quando está com os olhos fechados, procure ver o que você enxerga, o que tu enxerga quando tu estás com os olhos fechados. E depois abre e fecha. É um exercício simples. Também podemos fazer assim, ó. Olho para cima e vou girando o olho pelo lado direito, para baixo, pelo lado esquerdo, novamente para cima. E depois para o outro lado. Esquerda, para baixo, direita, para cima. Girando os olhos, então, para fazer um exercício dos olhos girando nas órbitas, para a gente se acostumar com isso, para que a gente tenha uma amplitude da visão. Gire, então, um pouco seus olhos para um lado e para o outro, fecha e abre. Isso é um exercício simples para os olhos, vocês podem fazer todos os dias. E agora mais um que já começa então a ser um pouquinho para o cérebro. Exercício de equilíbrio. Vocês não podem ver meus pés, mas eu vou dizer para vocês o que eu estou fazendo. Eu estou com os pés paralelos, vou colocar todo o peso na perna direita e vou levantar a perna esquerda. Estou só em uma perna. O que eu faço depois?
Fecha os olhos. Fecha os olhos e tenta manter o equilíbrio. Fecha os olhos e tenta manter esse equilíbrio. Outra perna esquerda, levanto a direita, tô com os olhos abertos, depois eu fecho os olhos. Fecho os olhos e tento manter o equilíbrio. Se não der, eu me seguro um pouquinho, mas tento lá. Por quê? O equilíbrio ele é muito importante para o cérebro. E a gente consegue se equilibrar normalmente com os olhos abertos, fixando um ponto. O cérebro fixa e a gente consegue se equilibrar. Mas com os olhos fechados, ele desenvolve uma área do cérebro muito interessante. Por quê? Porque a gente não tem aquele ponto para se equilibrar. Então o cérebro ele procura desenvolver uma outra forma de se equilibrar. E isso é sempre interessante para nós. Quando o cérebro tenta, de alguma outra maneira, fazer algo que a gente está acostumado a fazer de uma maneira X, a gente vai fazer de maneira Y. Como, por exemplo, todos os trabalhos que a gente faz com a mão direita, a gente tentar fazer com a mão esquerda, vai desenvolver uma outra área do nosso cérebro, ou aumentar um pouco o desenvolvimento daquela área, aumentar um pouco a sinapse, aumentar um pouco, não é, o poder do nosso cérebro. Então, tentar escrever com a mão direita, para quem é canhoto, com a mão esquerda para quem escreve com a direita, com a mão direita para quem escreve com a esquerda. Tentar escrever com a outra mão, com a mão que a gente não escreve. Usar o mouse com essa outra mão, também a gente pode tentar. A gente pode tentar escovar os dentes com a mão esquerda. Usar o mouse com a mão esquerda, para quem é canhoto, escovar os dentes com a mão direita. Usar o mouse com a mão direita. Ou seja, tentar fazer as tarefas de uma outra forma. Isso também pode ser utilizado em relação a trajetos. Eu vou no supermercado, que é só onde pode ir mesmo, ou na farmácia. Eu vou sempre por aqui. Então eu dobro aqui, saio do meu prédio, dobro à direita e depois já dobro à esquerda. Tente fazer de uma outra forma. Vá de uma outra forma para a farmácia. Vá de uma outra forma para o supermercado. Dobre à esquerda, depois faça uma volta, para que o cérebro não se acostume. Quanto mais o nosso cérebro tem possibilidade de diversificar, melhor ele vai trabalhar. Vocês devem ouvir falar em vários programas que tem para exercitar o cérebro. Existe um muito conhecido que tem aí no Instagram. Tudo que eles falam é isso mesmo. É aprender uma outra língua. Isso vai fazer com que o nosso cérebro também utilize algumas partes, não é, que ficam meio ali preguiçosas. E todos os jogos de raciocínio nos ajudam. Palavras cruzadas, aquele jogo dos números, o Sudoku, não sei como é que se diz, se escreve Sudoku. São jogos, obviamente de influência oriental, pelo nome, imagino, não é? Que existem na internet para baixar. Tem um dos blocos que eu gosto muito, que vai preenchendo com blocos o quadrado. Tem esse dos números, que só pode usar números de 1 a 9 numa fila e na outra também. E tem as palavras cruzadas, que a gente tem que tentar sempre ter um vocabulário maior, não é? Utilizando as palavras cruzadas. E todos esses jogos que utilizam o raciocínio vão nos ajudar a ter um cérebro mais pronto, a ter um cérebro mais exercitado, principalmente quando a gente passa dos 40, dos 50. Então, cada vez mais a gente precisa utilizar esses mecanismos para que o cérebro não fique lá paradinho, atrofiadinho, só pensando na mesma coisa. Então, fazer coisas diferentes. Desenhar no computador, pintar aqueles livros coloridos, tudo o que pode fazer com que teu cérebro crie, o teu cérebro desenvolva raciocínio. Todas as artes, é claro. Cantar, lembrar letras de música, cantar sozinho, pintar, dançar, tudo isso vai ajudar a gente a desenvolver
uma prontidão cerebral e não ficar acostumado e as mesmas lidas do dia a dia, principalmente nesse momento em que nós estamos criando rotinas para viver em casa. Crie as rotinas, mas faça das rotinas uma modificação também. Ou seja, hoje eu acordo, tomo meu café, eu faço meus exercícios, mas hoje, depois dos meus exercícios, eu vou botar uma música e vou cantar. Eu vou botar uma música e vou dançar. Ou eu vou incluir na minha rotina os jogos, as palavras cruzadas, o jogo dos blocos, aquele jogo das frutinhas, o jogo dos números, qualquer jogo que faça com que meu cérebro se exercite. E quanto à memória? Como eu faço para melhorar minha memória? Memória tem que se muscular, como se fosse um músculo qualquer. Exercitar a memória. Algumas formas são jogar aquele jogo da memória, que tem em qualquer celular, a gente baixa um jogo da memória, então vai virando as cartas e tentando achar as duas cartas iguais. Aquele jogo que a gente tinha em cartas, quando eu era criança, a gente tinha lá em casa, a gente botava na mesa e cada um ia virando duas cartas para ver se achava as iguais. Esse jogo tem no computador, tem também no celular. É só a gente baixar, bota ali jogo da memória e vai jogando ele todos os dias. Isso vai fazer a nossa memória melhorar. Decorar telefones, número de telefones, tentar sempre decorar os números, número da casa, de parentes, número do telefone de parentes, tudo isso vai ajudando a muscular essa nossa memória. Porque a memória, por que os atores têm tanta memória? Porque trabalham com isso, porque estão sempre tentando decorar textos, não é? Sempre tentando lembrar de cabeça os seus textos. Agora, o que nós temos que ver também, que podemos tentar definir, qual é o seu tipo de memória, o teu tipo de memória? Eu olho visualmente e gravo na minha cabeça aquilo. Eu tenho melhor memória quando eu ouço o que eu estou tentando decorar. Então, cada um pode ter essa memória fotográfica, essa memória auditiva. Faça testes. Pegue um texto pequeno e leia bastante. Leia em voz alta, leia pequeno, 2 frases. Leia bastante, leia em voz alta. Depois grave ali no celular, no gravador de voz ou no próprio WhatsApp, não é como se você fosse mandar para alguém. Grava ali e depois escuta e vê de que forma tu decora melhor, se é vendo, se é ouvindo, porque a memória é diferente para cada um, assim como o cérebro é diferente para cada um. Tu tem que ver aonde que teu cérebro fica mais preguiçoso, e ali nesse ponto é que tu começa a trabalhar com ele. Então, escolhe um texto pequeno e tenta lá decorá-lo de alguma forma, seja olhando, li. Tiro a folha e tento. Papapá. Gravo, ouço. Tiro a folha, tiro a gravação e tento falar. Isso vai fazer com que a nossa memória vá trabalhando. Vamos utilizando ela para melhorar. Mas vou dar aqui para vocês também alguns exercícios que você pode fazer em casa. Se tiver 2 pessoas é melhor. Mas se for sozinho, o que tu pode fazer? Pega uma mesa na tua casa, vários objetos diferentes, pode incluir legumes, enfeites, bijuterias, relógio, qualquer objeto que tu quiser. Coloca tudo em volta, em cima de uma mesa, memoriza eles durante alguns minutos, vira de costas e tenta anotar todos os objetos que tu te lembra. Vai fazendo isso 1, 2, 3 vezes. Muda os objetos da mesa. Depois que tu anotar o que tu te lembra, vira e vê quantos tu te lembrou. Se forem 2 pessoas, é legal, porque daí assim, bota as coisas na mesa. Uma das pessoas vai lá pro quarto,
memoriza bem, vai lá pro quarto, depois essa pessoa que fica tira um objeto. E a pessoa que volta tem que descobrir qual foi esse objeto tirado. Depois pode aumentar, tira 2 objetos, tira 3 objetos. Tudo pode ir aumentando essa dificuldade. Também podemos fazer assim, a 2, não é? As 2 pessoas de frente, uma para outra, se viram e uma delas, que vocês vão definir primeiro, troca alguma coisa em si, muda alguma coisa no seu visual. Aí vira de novo de frente e a pessoa que não trocou vai tentar descobrir o que a pessoa que trocou modificou. Então, isso é um teste para que a gente possa ir aumentando a nossa percepção, a nossa observação, porque a memória também é muito ajudada pela observação. Quem tem o poder de se focalizar e se concentrar, consegue memorizar melhor. Então tem que ver qual é o teu jeito de memorizar. Todos nós temos um jeito diferente de memorizar. Às vezes fazendo link com outras coisas, entende? Então a gente lembra, o número do telefone tal, eu me lembro, o número dele começa com o mesmo número da minha casa, o mesmo número do meu prédio. Então a gente vai fazendo essas ligações para o cérebro poder se lembrar melhor de todas essas questões que nós queremos e precisamos às vezes lembrar. É claro que a famosa listinha ajuda muito. Eu anoto tudo que eu preciso fazer para ajudar a memória. Então eu preciso fazer isso, aquilo, aquele outro hoje. Então eu anoto de manhã numa listinha o que eu tenho que fazer para mim não me perder. Isso também ajuda muito. Para o cérebro, vocês podem procurar na internet, existem vários exercícios, não é? Da gente tentar, vou trocando aqui, aqui 2 e 1 é mais fácil, mas depois eu vou trocando 3 e 2, né? Então, é um lado e outro, um lado e outro. Faço um número de um lado, outro número do outro e vou tentando trocar. Depois tem aquele também famoso, viro esse para cá e esse para cá e tento fazer os 2 ao mesmo tempo, que não é muito fácil, mas não é se concentrando, tentando. A mesma coisa que aquele da barriga, esfrega a barriga assim, bate na cabeça aqui. Todos esses são jogos para que o cérebro, a gente se desacostume de uma mesma linha. Porque quando o cérebro vê outras possibilidades, ele vai se abrindo. E essa abertura significa mais poder de concentração, mais poder de decorar, mais poder de raciocinar rápido. O raciocínio rápido é muito importante também. Então, aquele exercício que eu dei, 2 pessoas podem fazer. Uma diz uma palavra, a outra diz rapidamente o que lembra. Rapidamente, não é? Eu digo casa, chuva, sol, porta, e uma vai dizendo e a outra vai replicando o que se lembra imediatamente, sem pensar. E também todos os exercícios que eu dei aqui, alguns de concentração lá, de todos os exercícios de teatro, eles trabalham esse raciocínio e essa concentração, o que é muito importante, porque essa concentração, esse foco nos ajuda nessa fragmentação excessiva que a vida digital nos leva. A gente tem uma fragmentação, a gente abre várias janelas ao mesmo tempo, a gente vê várias coisas ao mesmo tempo, a gente usa o celular e vê a TV e ouve música, tudo ao mesmo tempo. Então essa fragmentação ajuda no cérebro, mas tem que ser concentrada também. O que eu estou fazendo, eu posso me concentrar. Claro que pode ser uma partezinha, pode estar prestando atenção em outras coisas. É o que o ator faz também. Ele está dando o seu texto, ele está concentrado em interpretar o seu texto, mas ele não pode esquecer o cenário, será que entrou na hora certa? O outro ator, será que deu o seu texto certo? Então, é uma concentração que a gente tem para fazer aquele trabalho, porém algumas outras áreas ficam prestando também atenção nas outras questões em volta.
Por isso, utilizar o nosso cérebro sempre em exercícios, em exercícios de raciocínio, de concentração e de memória é muito importante, principalmente para quem, como eu, já passou um pouquinho dos 50, não é? Então, a gente vai sempre tentando melhorar. E eu vou dar uma dica final. As palavras têm muito poder. Se eu começo a dizer assim, ai, eu não me lembro mais de nada, ai, me esqueço de tudo, isso vai entrando, daqui a pouco tu não lembra mesmo de nada. Então, não vamos falar assim, vamos dizer assim, eu ando um pouco esquecida, mas eu vou melhorar, porque eu tô fazendo exercícios para o meu cérebro, e o meu cérebro vai melhorar e eu vou me concentrar melhor. Este mês eu vou me concentrar em decorar os telefones. Vou decorar os telefones da minha família. São 5, 6 pessoas. Eu vou decorar esses 5, 6 telefones. Comece devagar e depois vai aumentando a dificuldade. Agora eu vou decorar o telefone dos meus melhores amigos. Agora eu vou tentar ir para o meu trabalho por um outro caminho. E isso tudo, vá procurando então esses exercícios, essas brincadeiras, esses jogos, que tudo isso vai ajudando no nosso raciocínio, em vez de a gente aceitar comodamente que o nosso cérebro já não é mais o mesmo. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado, lembrando sempre para vocês, vamos nos cuidar. Vamos ter o máximo de cuidado nesse momento em que o nosso estado passa por um momento tão severo. Eu desejo que todos estejam bem, estejam em casa com saúde, e estou sempre disposta a tirar dúvidas se qualquer pessoa precisar, através do meu Facebook e do meu Instagram. Eu sou Adriana Azevedo e desejo a vocês uma excelente semana.